Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Empower Code. Tô trazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre os conceitos do Solid e da importância de aplicar esse tipo de conceitos para uma escrita de um código mais assertivo, com uma facilidade maior de manutenção e também visando o objetivo de um código testável. E bom, um desses princípios, ou seja, o próximo deles, é o princípio de substituição de Liskov, que diz que uma classe pai deve ser substituída, deve ser possível que ela seja substituída por uma classe filho, e isso não gere nenhum tipo de erro na aplicação. Isso é parcialmente verdade para a classe entity, mas não existe uma razão pela qual eu queira substituir a classe de entidade em qualquer outro lugar da aplicação, já que qualquer entidade vai derivar de entity e eu vou acabar usando mais as entidades que derivam dela do que a própria classe de entity em específico. Mas de uma forma muito rudimentar, por exemplo, eu poderia fazer que o word aqui fosse uma array de words, e o único local que me daria erro é o getMorseCode, porque ele ainda não segue totalmente o padrão do Solid, né? Porque se você parar para analisar, toda vez que eu quiser um encode diferente, eu vou ter que adicionar aqui embaixo um getter para isso, e lá em cima um novo campo, mas isso não vem ao caso ainda. Então não seria um bom exemplo. E para exemplificar isso, eu vou acabar utilizando esses mappers aqui de cima, né? E também para resolver essa parte de eu ter que adicionar toda hora um novo campo para qualquer tipo de encode que eu queira. Então vamos exemplificar isso de uma forma um pouco melhor. Bom, antes de dar sequência, eu vou começar a fazer uma separação melhor do código, né? Aqui dentro da pasta source eu vou adicionar uma pasta chamada modules, e dentro de modules agora, para fazer a exemplificação, eu vou adicionar uma pasta chamada cryptograph. E aqui dentro eu vou adicionar, na verdade eu vou deixar assim por enquanto, eu vou adicionar um .ts aqui. Vou criar um arquivo direto. Então aqui eu vou exportar uma classe chamada cryptograph. E bom, essa classe vai ter um parâmetro chamado cryptograph também, que vai ser nada mais que um objeto que vai fazer o mapeamento de letras para elas mesmas, ou seja, A vai ser A, B vai ser B, e assim por diante, até terminar o padrão. Vocês já vão entender o porquê disso, mas enfim, isso provavelmente vai mudar logo. E aqui eu vou ter um método chamado getCode, que recebe um aqui do tipo string e vai me retornar um acesso dinâmico nessa propriedade chamada cryptograph. Aqui ele está reclamando por causa de tipagem, então aqui basta que eu fale que isso é um objeto, e dentro eu vou ter uma chave x, que é do tipo string, e essa chave x me retorna uma outra string. Então ele vai parar de me dar erro. Bom, aqui então eu vou criar outras duas classes. A primeira é a classe de Morse Code. E a classe de Morse Code, ela estende a classe pai dela, que seria a cryptograph. Então basicamente aqui eu passo cryptograph, passo esse objeto, vou salvar aqui e vou pegar o código Morse daqui de dentro. Perfeito. Agora é só eu exportar essa classe. Perfeito. E a mesma coisa vai acontecer para o alfabeto numérico. Dessa forma. Então, aqui basta eu remover os erros, e aqui ele vai me dar alguns erros porque ele não vai encontrar isso daqui.
Bom, então como para cada tipo de encode diferente eu não quero adicionar um campo novo, eu vou acabar removendo esses dois campos aqui. E aqui eu vou colocar uma encoded char, que vai ser uma string ou um number. E aqui ele já vai começar a reclamar, né? Porque eu já não tenho mais esses dois campos. Então, aqui, quando eu estiver criando a partir de um char, eu vou falar que eu vou receber um cryptograph, que é do tipo cryptograph, que vem dali. E nesse caso, aqui para o meu encoded char, eu vou chamar o meu método getCode, certo? E assim eu retorno minha letter. Já na classe aqui, eu também vou trocar isso daqui para, em vez de get Morse code, chamar o meu get encoded char. E aqui eu vou retornar também a mesma coisa, encoded char, certo? Agora, para minha classe Word aqui, eu preciso passar o segundo argumento, que seria a criptografia, né, que eu quero usar. Então, para esse exemplo, eu posso vir aqui na parte de cima e fazer uma const cryptograph, e aqui eu vou passar para ele a cryptograph. Obviamente, a constante. E aqui embaixo, em vez de eu retornar um Morse code, eu não vou ter mais um get Morse code, e sim um get encoded word, que vai me retornar um map para cada letter eu chame a minha encoded char, certo? E aqui eu posso chamar, por exemplo, o get Morse code e passar new Morse code e a mesma coisa para o meu numerical alphabet. E se vocês notarem, aqui dentro, por mais que lá em cima ele receba a classe pai, eu posso substituir pela classe filho sem problema nenhum. Eu não vou ter nenhum erro aqui e ele também não vai me gerar nenhum outro tipo de erro. Então aqui eu consigo substituir a classe pai, no caso a cryptograph, por qualquer uma das classes filhos, sem necessariamente precisar fazer nenhuma alteração no código. Obviamente a implementação aqui é diferente, porque os dados são diferentes, mas isso não tem nenhum problema direto, né? Eu ainda vou ter o encode da palavra sendo feito do mesmo jeito, independentemente da classe que está sendo passada lá para dentro do meu create from char. Então essa é a base da substituição de Liskov. Eu posso e com certeza vou utilizar diferentes classes que derivam de uma classe específica para substituir uma classe pai, né? Então eu consigo fazer essa substituição direta, né? Sem ter nenhum peso de refatoração em cima do código. Agora imagina que eu vou adicionar todas as outras 35 tipos de encode, todos os outros 35 tipos de encodes necessários aqui. Basta que eu derive especificamente da classe de criptografia e a gente não vai ter grandes problemas com isso. Seria somente passar os dados certos da forma correta. Obviamente tem muita coisa para melhorar nesse código, mas a gente vai dar sequência aqui e vai chegar em algo muito próximo do ideal. Tá, vamos falar um pouco sobre o próximo princípio, que é o Interface Segregation. Basicamente, o princípio de segregação de interface diz que você não deve forçar uma classe a implementar um método que ela não precisa.
E para simplificar isso, primeiramente eu vou transformar a minha classe de criptografia aqui em uma interface. Então aqui eu já não vou ter mais essa definição inicial, né? Eu vou ter aqui somente uma definição de tipo, que diz que eu posso ter uma chave de string ou number, que vai me retornar uma string ou number. Eu vou trocar esse getCode aqui para uma função chamada encode. E essa função encode vai me devolver uma string ou um number. Também vou ter uma função decode que vai fazer a mesma coisa, só que aqui ele pode retornar indefinido. Bom, agora aqui onde eu estendo, basta que eu implemente a classe, implemente a interface, e a mesma coisa aqui no meu numerical alphabetic. Perfeito, ele vai começar a reclamar que as classes não implementam a interface. Então aqui eu vou implementar essa interface. Bom, aqui foi simples, bastou fazer a implementação dos métodos declarados lá em cima e tudo funciona normalmente. Mas supondo que agora eu queira adicionar uma criptografia e essa criptografia tem um carregamento dinâmico de um arquivo existente na raiz do meu projeto. Apenas um exemplo. Aí eu teria aqui um método load, certo? Que receberia alguma coisa, um path, por exemplo, para procurar. Aí, perfeito. E me retornaria void. Bom, isso é só um exemplo, eu não vou acabar implementando, né? Mas supondo que exista, eu acabaria precisando implementar esse método em outras duas classes que não precisam disso. E é justamente isso que a gente tenta evitar com o Interface Segregation. Então aqui, por exemplo, ao invés de eu declarar uma interface assim, eu posso ou criar outra interface, né? No caso, por exemplo, export, na verdade não preciso nem exportar, né? Interface, cryptography, aqui vai ser cryptography with dynamic load, por exemplo. E aí eu passo esse load para cá, certo? Então, ao invés de eu obrigar que todas as classes que implementam criptografia usarem esse método load, eu acabo utilizando isso assim. Então, agora Morse load também precisa implementar esse carregamento dinâmico. Então, essa é uma forma de você driblar essa parte de uma classe implementar métodos que ela não precisa. Bom, eu não vou acabar implementando isso aqui, né? Então foi só para efeito de demonstração, então eu vou tirar por enquanto. Então, na sequência nas explicações, a gente entra no princípio de inversão de dependência, que é muito confundido com injeção de dependência, que são duas coisas um pouco diferentes. Bom, isso aqui já está sendo feito de forma indireta aqui no Cryptography, quando a gente transformou nosso Cryptography aqui em uma interface. Basicamente, o princípio de inversão de dependência diz que uma classe de nível superior não deve depender de uma classe de nível inferior diretamente, mas sim de uma abstração entre elas. E tá, o que isso quer dizer no final das contas? Existe a minha classe de
de letter, que ela, na teoria, é uma classe superior à classe de criptografia, certo? Porque quem depende da criptografia é a letter, não o contrário. A classe de criptografia não depende de letter, mas letter depende de criptografia para funcionar. Então, eu não devo ter uma chamada direta a letter, por exemplo, como existe aqui, né? Aqui embaixo, nesse caso, eu acabo instanciando uma classe de criptografia e agora a classe de Word depende diretamente da classe de criptografia, pois o método está sendo definido aqui. Porém, a classe letter não depende diretamente da interface da classe de Morse Code, por exemplo, pois ela é passada via inversão de dependência. A dependência é invertida de forma que letter não tem uma declaração estática da interface de criptografia. Então, isso é uma forma de você inverter a dependência, né? Obviamente, isso daqui é uma inversão de dependência, pois letter depende de uma abstração, ou seja, de uma interface. Pode ser uma classe abstrata, pode ser uma interface, enfim, ela depende de algo que é uma tipagem e não um método direto. Então, isso é a inversão da dependência. E aqui, quando eu declaro o Morse e passo o Morse aqui para dentro, isso é uma injeção de dependência, pois eu estou injetando a instância de fato que letter precisa. Então, essas são a diferença entre os conceitos. Bom, e para deixar isso de uma forma mais concisa, eu diria, é interessante que eu separe ainda mais as responsabilidades, seguindo tanto a ideia do primeiro princípio, né? Porque hoje a minha classe Word, por exemplo, é uma classe de entidade, mas ela está fazendo mais do que deveria uma classe de entidade. Ela está instanciando a classe de criptografia, está criando as letters aqui. Obviamente, isso daqui diz um pouco a respeito à classe de Word, já que ela depende diretamente das letters para funcionar. Mas isso daqui não diz tanto respeito à classe de entidade, né? A entidade Word. A entidade ela é algo que serve para guardar os dados e não para fazer uma transformação direta. Isso é mais sobre a camada de serviço e não sobre a camada core da aplicação, né? Então eu vou fazer o separamento em alguns arquivos e fazer uma limpeza, né, dessa estrutura para definir melhor os limites de cada entidade. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi separar a classe de Word, tirar a declaração direta do módulo de criptografia aqui, fazer um mapeamento, certo? Para fazer a criação disso e exportar a classe. Vou fazer a mesma coisa para letter e vou importar a letter que está faltando aqui. Ok, módulos separados. Aqui está a classe de letter e aqui a classe de Word. Então é só eu terminar a limpeza aqui. Como vocês podem ver, o meu index ficou vazio. Então eu posso limpar ele e terminar de fazer a execução do programa. Bom, eu adicionei aqui na classe de criptografia um novo método que é para fazer o encode de uma palavra específica. Ele recebe direto a classe de Word, porque, como eu disse anteriormente, a classe de criptografia ela é uma classe inferior ao Word, né? O Word está no contexto mais interno, ou seja, ela não pode defender diretamente de coisas externas por ser parte do core da aplicação. Então, aqui embaixo foi tão simples quanto fazer essa função, né? Então, eu adicionei o método getter lá na classe de Word e fiz esse mapeamento fazendo um join. No caso do Morse Code, eu fiz um join com um espaço em branco, né? Para separar os caracteres. Se eles ficarem juntos, acaba sendo meio difícil de identificar qual que é o padrão do código, né? E, enfim,
Aqui eu só criei uma interface do readline, usando a readline do próprio Node, e fiz essa função de bootstrap aqui para fazer uma pergunta no terminal. E aqui eu instancio a classe numerical, crio uma palavra passando a response, no caso que seria a resposta do terminal, e o meu alfabeto numérico. E depois eu pego o resultado passando o encode que vem da minha interface, né, de criptografia, e faço o console log do result. Talvez essa parte onde temos esse encode word, isso daqui pudesse ficar dentro de um serviço à parte, né? Ou seja, não ser direto declarado dentro do próprio módulo de criptografia. Então, aqui olhando para esse contexto, eu posso até fazer isso, né? Ou seja, aqui dentro eu vou mover esse arquivo para dentro de algo como vai ser, por exemplo, cryptography. Aqui dentro eu vou ter uma pasta chamada contracts, e dentro dela eu vou ter o meu cryptography.ts. A ideia dos contratos é definir, né, partes de um código que são um contrato a ser assinado por outras classes. Nesse caso, o contrato existente aqui é a nossa interface cryptography, né? Então aqui embaixo eu vou, na verdade eu vou acabar até tirando esse cryptography daqui, porque independe do dado que tem aqui dentro, né? Eu posso ter uma estrutura um pouco mais complexa, dependendo da criptografia que eu vou utilizar. E a única coisa que realmente importa no contrato é que eu retorne esse dado aqui, né? Esse encode e esse decode. Então é muito mais simples do que parece. Na verdade, o decode eu não vou nem acabar utilizando aqui para o exemplo, né? Mas não vou deixar aí. Dá para fazer alguma coisa interessante depois. Agora, para esse caso aqui, eu vou aqui dentro de cryptography eu vou criar aqui uma outra pasta chamada implementations, e aqui dentro eu vou criar, por exemplo, morse code.ts, e aqui eu vou pegar a classe de morse code aqui e vou jogar para lá. Então aqui eu coloco morse code.ts e dou um paste. Aí eu preciso importar isso daqui, vou importar a interface, e aqui eu vou tirar esse método, vou tirar esse método aqui, já que ele não é mais um padrão da interface, né? Aqui eu volto para essa classe aqui, eu vou tirar ela daqui também, e dentro do implementations eu vou adicionar uma outra chamada numerical alphabetic.ts, e aqui dentro eu vou dar um paste. Só fazer a importação de volta da criptografia, e aqui embaixo tirar o encode word, certo? Então dentro de criptografia agora eu vou ter uma outra pasta chamada services, .services, e aqui eu vou ter uma chamada encode word.ts, ou seja, um serviço próprio para fazer um encode de palavras, no caso de uma palavra específica, porque está no singular. É importante também manter alguns padrões durante a nomenclatura. Ou seja, aqui eu vou simplesmente exportar uma classe chamada encode word service. Aqui seria interessante definir uma interface para definir o padrão de service. Eu normalmente não defino nos meus projetos porque eu gosto de seguir o padrão de ter um método assíncrono. Na verdade não precisa nem ser assíncrono, mas eu gosto de ter um método chamado execute e aqui dentro fazer a tratativa, certo? Então
aqui o que acontece? Aqui eu vou ter um construtor, constructor, o Vim tá me zoando, né? Ele não quer mais me dar IntelliSense, mas enfim. E aqui eu vou ter um private read only word, que é do tipo word. Na verdade, aqui eu não vou ter a word específica. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter só o private read only cryptography do tipo cryptography, né, que é a nossa interface. Ou seja, aqui volta a parte de dependência inversion, certo? Eu não estou dependendo de nenhuma criptografia específica, mas sim de uma interface. Ou seja, tem uma abstração entre as criptografias. E aqui eu vou definir uma interface chamando encode service request. Eu gosto de manter também esse padrão, né, com o nome da classe e request no final. E aqui eu vou falar que eu recebo uma word, que é do tipo word. Nesse caso, é até interessante que eu faça o seguinte, e uma das coisas que eu também não fiz, que é fazer dentro de letter, já que letter não depende diretamente desse encoded char, foi mais para demonstração, certo? Eu tirar isso daqui. E, bom, esse método vai desaparecer também, já que ele já servia só para fazer o encode direto. Isso daqui vai morrer dentro de Word também, já que agora eu não preciso mais do meu cryptography. Ou seja, eu posso tirar isso daqui, remover isso daqui, passo algo dessa forma. Agora não tem mais create from char, só create. E aqui eu passo o char como L. Então ele já vai fazer isso aqui para mim. Aqui a substituição foi errada. Aqui é char. Perfeito, agora eu já não tenho mais a dependência direta de cryptography dentro das minhas classes de entidade. Isso é interessante do ponto de vista de arquitetura. Então, agora dentro de service, quando eu receber a minha palavra, basta que eu faça o seguinte, const encoded word, vai ser o que? Vai ser word, ponto, claro, eu tenho que trazer o word daqui, né? A minha request, eu vou pegar o word aqui, eu vou fazer word.ladders.map. Para cada letter eu vou lá o meu this ponto. Então aqui na verdade eu vou precisar declarar isso daqui em cima. Eu vou ter o cryptography, crypto só, pode ser. Aqui eu passo cryptography e aqui eu vou receber isso daqui por parâmetro e fazer this.crypto recebe cryptography. Perfeito. Aí eu passo this.crypto.encode passando a minha letter.get.char. Aí eu tenho que fazer um get para o char específico, ou seja, aqui eu vou ter o meu get char, que vai dar um return this.props.char. Ele está falando que esperava
Assim, eu tenho que alterar aqui, já que mudou a importação, né? Eu tenho que ajustar as importações, então, Word Class, Shift L, aqui eu tenho que importar também Entity daqui. Perfeito. Space GD, não, aqui eu posso ir GD direto, né? Go to definition. Deixa eu ajustar os imports aqui. BO, BD, opa, BD. Perfeito. Então aqui agora eu já posso retornar isso daqui, né? Char, ele vai fazer um mapeamento. Então se eu der um Shift K nisso daqui, ele é um string ou number array. Ou seja, basta que eu faça um ponto join aqui, passando para ele passar um traço, já que é uma string encoded, dá para manter esse padrão, né? Então aqui eu vou dar um return na minha encoded char, certo? Aqui eu vou falar que ele é o nulo também, só para o ESLint parar de reclamar. E eu vou inicializar isso daqui como nulo. Aqui eu passo uma interrogação. Na verdade não é aqui, né? Que aqui sempre existe. Mas aqui. Ou seja, aqui eu inverto a dependência, né, do cryptograph, como estava sendo feito na classe de Word antes, e faço o encode pelo serviço. Então no meu index, basta que eu, primeiramente, obviamente, vou instanciar o alfabeto numérico e a classe de Word. Então aqui, como eu não vou mais ter o encode Word, né, eu vou deletar isso daqui. Vou fazer uma constante, no caso aqui const encode service, que recebe uma nova instância de encode service, encode word service. Esse encode word service precisa de uma instância, né, ou seja, de uma implementação da minha interface de criptografia, ou seja, vou passar para ele o numerical. Eu escrevi o construtor errado, né? No caso aqui, eu posso fazer assim, ao invés disso. Eu posso declarar o construtor vazio e fazer de private read only desta forma. Aí eu tiro isso e passo isso daqui. Ali ele vai ficar reclamando, mas enfim, não tem problema. Então aqui eu passo para ele o meu numerical desta forma. Então aqui, como ele não precisa mais disso, né, basta que aqui eu faço no const result o meu encode word .execute passando a minha word lá para dentro. E aqui, na verdade eu tenho que passar assim, um objeto, aqui dentro tem word, e aqui eu vou dar um console log no meu result. Isso deveria ser o suficiente para isso funcionar de uma forma aceitável, né? Agora a gente tem escopos bem definidos, onde a gente tem uma interface que define o comportamento de um transformador. A gente tem um serviço que vai fazer a manipulação das entidades e a gente tem as próprias entidades. Então se eu rodar aqui um npm run dev, ele não tem o script de dev, eu não lembro como que tá aqui. Start. Então como eu estou usando o ban aqui, né, eu vou
rodar aqui, ban, start. Ele vai rodar, pedir pra gente digitar uma palavra, eu vou digitar aba. E nada acontece. Nada acontece? Acho que o mais interessante eu fazer aqui é trazer essa estrutura para dentro do readline aqui. Então acredito que seja mais viável. Eu posso deletar essa let aqui fora e deixar desta forma. Claro que aqui eu deveria trocar isso apenas para s. Ou seja, se eu rodar agora, isso daqui deve funcionar. Perfeito. Ou seja, a aba vai virar 121, levando em consideração o código Morse, levando em consideração o alfabeto numérico. Uma coisa que eu notei aqui é que se eu pegar o service, isso provavelmente vai dar um problema aqui, né, já que o código Morse também usa esse padrão aqui. Ou seja, eu poderia usar um espaço em branco, talvez seja interessante. Aí vai fazer essa divisão. Ou seja, se eu passar isso daqui e digitar abacaxi, isso é o equivalente no alfabeto numérico. Já para demonstrar também, então para demonstrar também qual a eficiência disso ou por que usar isso daqui, a ideia é que se eu tivesse um const Morse, por exemplo, Morse recebe new Morse code. Então aqui bastaria eu trocar, né, a instância que eu passo aqui para dentro, para Morse. E de uma forma mais simples, eu teria o equivalente ao código Morse digitado, né, nesse caso. Aí eu teria o equivalente do código Morse retornado. Como é uma aplicação pequena, talvez você não tenha notado nenhuma vantagem, nenhuma grande vantagem em usar isso. Obviamente, como eu disse no começo desse vídeo, talvez se você for fazer um projeto pequeno como esse, não seja viável você fazer isso daqui, tanto que caberia tudo em um único arquivo de uma forma muito mais simples, usando um for e um mapper como estava sendo feito do começo. Mas, como eu disse, a partir de agora, se eu quiser adicionar qualquer variação nova de encode, basta, né, que eu crie uma nova implementação da interface de criptografia e passe ela para o meu serviço. Então é uma forma muito mais viável, né? Tanto que se por alguma razão eu decidir fazer alguma alteração na forma que eu faço a criptografia, eu mexo só na parte de criptografia, deixando de lado toda a parte de core do sistema e a parte de execução. Se eu quiser mexer na execução, eu vou mexer só na execução. Se eu quiser mexer na entidade, inevitavelmente eu acabarei tendo que mexer em outros cantos, mas vai ser muito mais focado na entidade. E esse é um dos principais objetivos de você acabar adotando a estrutura do Solid e, enfim, qualquer outra. Tanto que, se eu quisesse, eu poderia colocar, né, no terminal uma escolha para o usuário definir qual encode ele quer, e baseado nessa escolha eu faço o acesso dinâmico, né, a troca dinâmica diretamente aqui na injeção do meu serviço. Então é uma simplicidade muito maior. Obviamente que não se vê tantos ganhos em um código pequeno, mas a partir do momento que o código cresce um pouco, você vê que são uma ordem de grandeza imensurável. Você dá manutenção num código onde as camadas estão isoladas e cada coisa depende
o mínimo possível de coisas externas a ela. Tanto que isso daqui me gera uma facilidade muito maior no ambiente de testes, né? Então, se eu quiser adicionar testes integrados aqui, é muito simples. Então, talvez isso seja assunto para o próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. E também, se ficou alguma dúvida, não deixem de deixarem nos comentários, vai ser um prazer responder vocês o mais rápido possível. Se inscrevam no canal para próximos vídeos e até a próxima.